Illuminatis. Muito mistério, pouco esclarecimento. Visto por alguns como uma seita que pretende dominar o mundo, ou até mesmo algo além, pois o mito que se popularizou é o de que esse grupo pertence ao exército das trevas, que são eles os representantes dos fins dos tempos. Afinal, quem são os Illuminatis? Quais os seus objetivos? E mais, o Bohemian's Groove na Califórnia e o seu misterioso ritual anual. O que de fato há ali? Olá pessoas, tudo bem com vocês? Antes desse vídeo começar, se liga só no convite que eu vou fazer aqui, tá? Tem uma comunidade que eu participo, é uma comunidade voltada para o pessoal que curte o gênero terror, horror, e eu gostaria muito de ver vocês por lá. Basta você instalar aí no seu celular o app Amino Terror Under the Bed. Talvez você até diga, me convença. Primeiro que o app é gratuito, de grátis, for free. Na faixa. Coisa de camarada. Pegou, levou, baixou, instalou. E lá você participa, cria, interage e se borra todo aí com os assuntos mais assombrosos do gênero. Tem chat? Tem. Tem blog? Tem também. Tem quiz e discussão? Tem. Tem como fazer novos amigos? Tem sim. João, mas tem vídeo seu se transformando em lobisomem à meia-noite no cemitério? Não tem, mas tem o grupo oficial do Acervo Maldito por lá que é muito melhor que lobisomem. Então faça o seguinte, links para Android e iOS aqui na descrição do vídeo. Baixa, instala e aproveite também para dar um pulinho lá no nosso chat, que no próximo domingo, durante a noite, nós vamos juntar a galera lá para falar de assuntos tenebrosos, daqueles que deixam a gente tremendo de medo. Vejo vocês por lá. Bora para o nosso vídeo? Falar de Illuminati é algo bem extenso, é um tema muito amplo, por isso eu separei aqui apenas tópicos de interesse relacionados a dois grupos. Lembrando que a gente não vai falar propriamente de iluminismo, e sim de dois grupos muito conhecidos e também muito confundidos aí. A história é extensa sim, mas é bom lembrar esses fatos, porque o iluminismo ele tem várias vertentes, ele vem de várias épocas, de várias culturas e nem sempre eles possuem o mesmo significado. E é claro, primeiro vamos destacar o grupo que é mais popular entre todos aí, que são os famosos Illuminatis da Baviera. Há séculos atrás, um jovem chamado Adam Weishaupt, ou como muitos dizem aqui, Adam Weishaupt, deu início em seus estudos em uma escola jesuíta na Baviera. Posteriormente, ele foi para uma universidade também cristã, estudar filosofia ocidental, metafísica e ética. Adam era uma pessoa muito racional e absorvia os conhecimentos filosóficos de várias fontes. Um de seus favoritos era o filósofo Christian Wolff. Em 1775, ele foi nomeado como professor de Direito Natural e Canônico na universidade em que estudou. Só que havia um porém. Adam era um pouco que, digamos, temperamental, aí eloquente. É que, por se tratar de uma entidade religiosa, naquela época, assuntos relacionados à ciência nem sempre eram bem-vindos, e Adam considerava isso como uma espécie de delírio religioso por parte da reitoria da universidade. E o resultado disso é que nasceu um atrito discreto entre Adam e a própria universidade, pois ele chegou a abrir uma chapa de partido para conseguir meios de combater o que ele acreditava ser fanatismo delirante. Imagina só a situação, século XVII, universidade cristã, o cara começa a agitar, era para dar ruim, né? O fato é que Adam tinha filosofias e pontos de vista divergentes em relação aos apresentados na universidade. Ele queria introduzir mais ciência para dentro do ensino, mas, sendo isso impossível, ele então
resolveu juntar alguns poucos pensadores como ele e abrir uma espécie de sociedade secreta que podemos chamar hoje de Iluminados da Baviera. Em outras palavras, os Illuminatis se reuniam para discutir temas relacionados à política, religião, mas sem a interferência religiosa, porque realmente, naquele tempo, isso poderia causar um grande problema. Eles poderiam ser condenados até mesmo por heresia. E, por fim, não demorou muito até que a igreja e também o governo consideraram que a ideia toda dos Illuminatis era uma espécie de afronta aos princípios cristãos para a época. E é claro que não demorou muito para que Adam fosse banido de sua própria sociedade. Por fim, acabou que em 1784, o governo, com a ajuda da igreja, extinguiu a organização. Adam e muitos outros membros foram exilados, perderam os seus direitos como cidadão e foram viver por aí, e ponto final. É claro, essa história toda é bem mais ampla, eu estou dando só um resumo para a gente conhecer a base de tudo. Só que aí a gente começa a se perguntar, os caras eram ameaçadores? O que de fato queria os Illuminatis? O que era tão ameaçador assim que a igreja e o governo não podiam aceitar? O primeiro ponto crucial, conforme eu já disse, é que para Adam, a influência religiosa sobre o governo e as pessoas era algo visto como extremamente delirante. Adam não era bem contra a religião, contra o cristianismo, ele só era contra a manipulação de informações, principalmente quando essas informações deveriam ser fornecidas dentro da universidade. Que é um exemplo bem simples de como a coisa era estranha. Naquela época, na universidade, ao invés dos professores ensinarem que a Terra era redonda, que ela girava ali em torno do seu próprio eixo, ou qualquer outra teoria mais plausível, eles simplesmente preferiam dizer que a Terra era uma espécie de plano que ficava nas palmas da mão de Deus. Outra questão que ameaçava muito a religião e o governo é que Adam também lutou pelos direitos iguais de todos, inclusive lutou pelos direitos das mulheres, pois naquela época as mulheres eram quase que mercadorias, elas não recebiam o devido respeito. E Adam criticava muito isso, porque ele acreditava que cada ser humano tem o seu grande potencial, independente dele ser homem ou mulher. Ele também tecia duras críticas ao governo, pois esse era influenciado pela igreja e, além disso, não dava ao povo o direito de escolha. Nada era democrático e apenas ditatorial, e a população não tinha aí direitos, ela tinha apenas deveres e obrigações, e o povo ia ficando cada vez mais pobre, enquanto um certo núcleo ia enriquecendo cada vez mais. Em outras palavras, podemos dizer que Adam era uma espécie de liberal. Um liberal um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver, um liberal da sua época, mas de fato era isso que ele representava. E, pensa bem, um liberal naqueles anos não podia ser aceite nem pela igreja e nem pelo governo. Isso seria uma catástrofe. Tá, mas o que será que rolava na sociedade lá no escurinho onde só os membros participavam? É algo até muito claro de se notar, visto que os documentos dos Illuminatis foram capturados pelo governo quando a sociedade foi fechada por eles. A ideia toda era sempre de promover debates e aprimoramento intelectual entre os membros. O objetivo era o de transformar aquelas pessoas em pensadores individuais, capazes de refletir e examinar os caminhos necessários para o progresso como um todo. Eles também acabaram se infiltrando na maçonaria porque eles queriam aprender os seus segredos, tanto comerciais quanto filosóficos. E nisso acabou aumentando muito o número dos Illuminatis da Baviera, tanto é que eles chegaram a mais ou menos 2.000 membros. É claro também que esse lance de se infiltrar na maçonaria acabou causando suspeitas, pois estava se tornando evidente que parte da maçonaria estava operando em outra sociedade, e isso rendeu muitos debates e discórdias. Daí você junta todos esses fatos, você conclui que os Iluminados da Baviera tinham mais inimigos do que amigos. Eles eram excelentes pensadores,
mas de certa forma ingênuos, porque foi justamente isso que, bem dizer, afundou eles, porque eles não conseguiram perceber que no final das contas eles tinham até mesmo membros que jogavam nos dois times, né, ali junto com eles. Então, podemos dizer que o fim dos Iluminados da Baviera foi culpa parte deles, parte do governo e parte da religião. E digo novamente, os Iluminados da Baviera foram sim extintos. Adam morreu na pobreza. Só que aí vem aquela pergunta, será que acabou mesmo? Há poucos anos atrás, um homem chamado Alex Jones teria revelado ao mundo a existência dos Illuminati. Para ele, eles existem até hoje e ele sabe também o que eles costumam fazer entre quatro paredes, ou melhor dizendo, num bosque escuro cheio de árvores. Os Illuminati, segundo o Alex, agora estão nos Estados Unidos e são membros de um novo grupo chamado Bohemians Grove. E sem entrar em detalhes, vamos resumir da seguinte forma. Trata-se de um grupo para milionários que tem um clube que fica no meio do mato e a entrada para qualquer pessoa não membro é expressamente proibida. Mas o tal Alex conseguiu a proeza de entrar no lugar e com uma câmera ele conseguiu registrar coisas muito assustadoras. E isso gerou diversas teorias de conspirações e teorias de dar medo. Políticos e pessoas influentes correndo pelo meio da noite no meio do mato vestido de mulher, ou com um capuz preto, um manto, com tochas na mão, fazendo rituais macabros em frente a uma estátua de coruja de pedra, com mais de 12 metros de altura. São eles os Illuminati? E agora que vem a parte legal da história onde todo mundo me xinga. A resposta é não. Ah, João, eu sabia, você também é um Illuminati, está defendendo eles. Eu, Illuminati? Sério? Eu vou explicar o porquê eles não são Illuminati. E eles não têm absolutamente nada a ver com toda essa história aí. Esse grupo, o Bohemians Grove, foi fundado no ano de 1878 e os seus fundadores eram todos jornalistas. Sim, eles eram jornalistas e a ideia era um clube social onde eles pudessem beber, tomar umas e outras e conversar nos finais de semana. Mas não poderia ser qualquer jornalista não. O jornalista deveria apreciar muito, gostar muito mesmo de arte. Até porque, naquela época, a arte era uma coisa até que censurada em muitos casos. Aos poucos, o clubinho ali dos amigos foi aumentando e a necessidade de tutu começou a surgir. E foi então que eles abriram algumas exceções para pessoas aí mais influentes poderem participar, pessoas com poder aquisitivo, grande poder aquisitivo, e até mesmo políticos, mas também deveriam gostar de arte. Desde o início, o clube realizava apresentações anuais de teatro aos sócios, e uma delas, que é bem polêmica, é o chamado ritual de cremação de Kari. E aqui vai um trechinho do ritual de cremação de Kari, mas na verdade eu quero explicar uma coisa aqui para vocês, não é Kari, e sim Ker. Segundo teorias de conspiração, isso tudo que você está vendo é um ritual dedicado ao deus Moloque. Sim, eu disse Moloque que está na Bíblia, aquele onde o povo sacrificava criancinhas, jogava elas no fogo em prol desse deus aí. Olhando assim é uma coisa bem bizarra, né? Dá até medo. A gente pensa, nossa, aqueles caras estão todos ali fazendo rituais, queimando criancinhas e oferecendo a Moloque. Mas será que é isso mesmo? Tá, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que, lembra que eu acabei de dizer que o ritual se chama Ritual da Cremação de Kari? Pois é, ele não se chama Ritual da Cremação de Kari. As pessoas acostumaram a dizer dessa forma. Se diz cremação de care, care de cuidado. Só que a palavra care de cuidado quer dizer, naquele sentido, vamos dizer assim, ritual de cremação das suas preocupações. Sim, é isso mesmo, é tipo botar fogo nas suas preocupações. O segundo ponto é que aquela corujona parada ali não é Moloque e não tem absolutamente nada a ver com ele. É um erro associar o que vemos ali a Moloque. Você pode, é claro, mas é um erro. Acontece que Moloque jamais foi representado por uma coruja e nem mesmo sequer há escritas definindo Moloque como um pássaro. E Moloque também sempre foi aí uma espécie de homem, uma espécie de corpo humano com cabeça de boi e chifres. Em raras ocasiões, ele é descrito como um ser humano com cabeça de leão e não falta material
para descrever essa situação. Ou seja, em nenhum deles tem lá um Moloque corujão. Outra questão muito importante é que, por padrão, a maioria dos rituais, incluindo o ritual aí para adoração de qualquer deus que seja, pelo menos na maioria das culturas, faz-se necessário seguir uma espécie de cronograma. É tipo assim, vou tentar explicar de uma maneira bem simples. O pessoal antes lá tem que fazer uma concentração, invocar a entidade, no caso do Moloque é assim, você tem que invocar o deus deles lá, o espírito, o Moloque, depois adorar para depois fazer o sacrifício. Então, tipo assim, não faz sentido nenhum os caras fazerem um sacrifício direto, como acontece no vídeo, porque a gente não vê em momento algum uma invocação direcionada a Moloque. Além disso, o Moloque é associado ao caos e destruição, e de fato ele usa fogo para consumir tudo. Mas queimar as preocupações das pessoas não é bem lá muito a ver com causar o caos, visto que tradicionalmente a ideia era de que crianças deveriam saciar a fome de Moloque, mas não era bem a criança que se tornava alimento, mas sim o choro, as lágrimas, o sofrimento, o pranto das mães que perderam seus filhos. Outra controvérsia bem grande é que se são eles aí, os Bohemian Grove, os Illuminates, como muitos dizem, então como é que mulheres não podem ser aceites no grupo? É proibido, expressamente proibido, a participação de mulheres. E o nosso amigo Adam, dos Iluminados da Baviera, a gente sabe muito bem que ele lutava pelos direitos de igualdade, inclusive das mulheres. Outro ponto que desmente toda essa ligação com o ritual de Moloque é que o clube tem como peça principal, como fundador, um personagem cristão, que é um homem chamado São João de Nepomuceno. Sim, ele é o padroeiro do clube e um deus pagão jamais aceitaria que um lugar de adoração tivesse o nome de algo que é o oposto, algo que não seja ele mesmo. E Nepomuceno foi um padre na corte de Venceslau IV, morto pelo rei por não lhe revelar as confissões da rainha. Ou seja, ele tinha sua fé, ele era convicto e ele guardava esses ensinamentos, e isso lhe custou a vida. Mas se tudo isso que eu estou dizendo aqui até agora não é o suficiente para te convencer que os tais boêmios aí não têm absolutamente nada a ver com Illuminates e nem mesmo com Moloque, então a gente vai fazer o seguinte: no próximo vídeo eu vou trazer um pouco do ritual de Ker e também não só traduzir, porque ele foi traduzido errado, aí inclusive pelas legendas em inglês, mas não só traduzir, como também explicar para vocês à luz do entendimento do que significa esse ritual, porque tem gente que vê e não sabe o que é. Eu lhe garanto que vai ser algo interessante, porque as informações que eu vou compartilhar com vocês são informações que até hoje ninguém compartilhou, porque quem sabe não vai querer tocar no assunto, e quem não sabe, como sempre, vai criar várias teorias de conspiração. Mas eu prometo a vocês que o que eu vou trazer no próximo vídeo, a continuação desse vídeo, de fato irá surpreendê-los, porque é nada mais nada menos do que a verdade sobre esses caras aí do Bohemian Grove. Eu vou nessa, aguarde o próximo vídeo, seja paciente que vai valer a pena. Um abraço, fui!